Fala pessoal, hoje a gente dá início à nossa jornada no YouTube, né? Então eu decidi abrir esse canal, abrir essa porta para a gente contar o nosso dia a dia, né? E minha rotina como CEO da Biodoctor, mostrar para vocês o dia a dia na área da saúde, fazer network e visitar amigos, né, em operações e mostrar para vocês como essas operações funcionam no dia a dia, que eu acho que falta um pouco disso nas redes. E aí, partindo dessa ideia, eu abri o meu canal, né, e vou mostrar para vocês um pouco da nossa história, da Biodoctor, como foi fundada, né, por mim e por meu sócio. Esse mês de agosto, que é quando eu estou postando esse vídeo, a gente completa 8 anos de Biodoctor. Uma jornada de muitos trancos e barrancos. Dois jovens, né, trabalhavam num hospital aqui da nossa região e juntos entender que o mercado necessitava, né. Meu sócio Guilherme tinha muita credibilidade com os médicos ali dentro do hospital no dia a dia e eu vi um potencial, né. Eu lá atrás com 20 anos, né. E aí eu decidi, cara, vamos. E aí ele disse, não, eu quero ser diretor ou gerente do hospital. E aí a gente decidiu, e aí ele ficou, na verdade, resistindo. E aí eu disse, cara, vamos embora. Tem uma oportunidade, vamos pra cima. E aí ele disse, vamos. E a gente fez alguns ajustes e pegou uma documentação com vários contatos no médico naquela época e saiu mandando mensagem para vários. Acho que a gente mandou umas 50 mensagens. A 50, um respondeu. E esse um a gente conseguiu fechar. Realmente acreditando na gente, no nosso dia a dia, a gente conseguiu fechar o contrato. E começamos o nosso primeiro cliente. A terceirização do faturamento, eu e ele fazia no dia a dia. E dividimos ali com nossa rotina, né? Que nem todo mundo que começa ali assalariado, empresário, divide sempre com sua rotina dia a dia. E a gente decidiu começar com esse cliente. Muita experiência, muito pouca experiência, né? Como éramos CLT, a gente achava que sabia fazer faturamento e a gente trabalhava no hospital, então é totalmente diferente do faturamento em si, porque no hospital sempre tem alguém para te dar um suporte, né? Sempre tem um setor. Então você fica no setor de faturamento, você faz o quê? Você envia o XML, você é conferente. Então sempre tem pessoas que vai pulando, então você nunca entende sim, o faturamento completo. E a gente decidiu aprender, né? Quando a gente viu que não dava, que a gente não tinha realmente conhecimento. E aí a gente buscou alguns conhecimentos, alguns cursos no mercado, que são, na época eram pouquíssimos, né? E decidimos ir atrás de conhecimento. E aí encontramos algumas pessoas que nos ajudaram bastante, nos trouxeram bastante conhecimento e fomos nos desenvolvendo. Nesse meio termo também prospectando. Então, a gente foi crescendo e acelerando isso no meio da pandemia, cara. Então, no meio da pandemia a gente começou a alavancar nossa empresa. E aí a gente começou a desenvolver nosso serviço de terceirização, que é uma solução excelente para clínicas. Então, você tem uma clínica, tem um credenciamento e sua equipe precisa de ajuda e você tem uma empresa que possa terceirizar, que são pessoas totalmente focadas e concentradas nisso, você vai entender o quanto isso vai acelerar o seu crescimento, né? Você cada vez mais vai menos bater cabeça para entender os problemas, porque o problema ele acontece, certo? O problema realmente acontece. Por quê? Porque sempre vai existir glosa, sempre vai existir atraso, mas alguém vai precisar te explicar.
né? E é isso que uma empresa como a Biodoctor faz. Ela sempre deixa tudo bem claro para você entender. Então, a gente procura ali explicar minuciosamente para o cliente o que acontece. Então, é isso que a gente faz. Então, nós temos hoje tecnologias e acompanhamentos totalmente direcionados para traduzir realmente para o cliente o que ele precisa entender. E é esse nosso papel como empresa, além de prestar o serviço, né, de envio de fatura, de credenciamento e assim vai. Traduzir totalmente a linguagem. E aí, alavancamos nossa empresa e percebemos que tinha uma porcentagem do mercado que não tinha tanta, como é que eu posso dizer assim, que a gente estava deixando de lado. E aí a gente decidiu, cara, vamos sentar e vamos buscar um produto para essa empresa. Isso lá atrás, dois garotos, um de 22 e outro de 21 anos, né? Vamos criar. E aí a gente pegou os médicos que não tinham credenciamento e que criamos o serviço que chamava antigamente de DCPR. Eu acho que eu nem lembro o nome, mas é demonstrativo de produção, demonstrativo de conferência de produção e repasse, né? Quando a gente controlava o que o médico produzia, o que o médico recebendo das instituições. E, resumidamente, isso hoje se tornou o Contra, que é um sistema de controle para médicos, né? Porque lá atrás, no DCPR, né, que antigamente a gente fazia esse controle, a gente chegou a recuperar 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. E aí, esses caras, a gente precisa evoluir, porque a gente não pode ficar para trás. E aí, a gente decidiu desenvolver esse sistema que hoje ajuda muitas empresas, que eles falam assim, empresas são os PJs de médicos do nosso mercado, a controlar, né? Ninguém nunca olhou para essa fatia do mercado que muitas vezes faturam até mais que uma clínica. E aí a gente desenvolveu e esse produto vem alavancando cada vez mais. Basicamente, em 2022, acabando ali a pandemia, e aí a gente decidiu cuidar da nossa empresa e cuidar da nossa parte comercial em si. A nossa empresa já tinha um pouco mais de corpo, né? E aí a gente decidiu vamos montar uma empresa com uma equipe comercial para alavancar as vendas, cuidar das nossas vendas, né? Que é aquela história, empresa que não vende é empresa que vai morrer futuramente. Então, se você não vende, você morre. Isso é real, cara. Isso é real. Os clientes vão embora e você fica sozinho porque você não renova aquele ciclo. Então, se você não vende, você morre. E aí a gente decidiu criar nossa base comercial, né? Começou comigo de SDR e aí eu focava só nas vendas. E logo após a gente contratou uma propagandista, que foi um dos passos excelentes que a gente deu. E decidimos que a gente teria um propagandista, que é aquela, geralmente que você vê nas clínicas, nos hospitais, aqueles representantes de OPME ou de medicamentos que vai com um carrinho legal, tem todo arrumado. E essa pessoa excepcional, né? No começo foi muito difícil pra gente lidar com isso por conta de ter um funcionário fora, né? Esse controle pra gente no início foi um pouco difícil, porque era um funcionário que vivia na rua e você muitas vezes não consegue controlar o que está acontecendo. Então é tudo baseado nos resultados. Então a gente conferindo o resultado que ela vinha dando e aí a gente conseguiu caminhar e foi bem legal. A gente deu uma acelerada muito boa com a nossa representante comercial, né? Esse daí na rua, visitando consultórios. Então a gente conseguiu alavancar nesse caminho. E aí hoje nossa empresa está bem estruturada, né? Nós temos 2 pessoas muito boas aqui que cuidam da nossa operação até hoje. Então são pessoas que estão no nosso dia a dia e nos acompanham até hoje. Eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouco com eles sobre como foi lá atrás e como evoluiu, né? Que é uma das dificuldades que a gente teve.
é que todos os nossos profissionais são formados aqui na empresa. Então a gente precisou formá-los. Então, foi uma coisa muito construída, né? Todo mundo aqui é formado porque é uma área muito específica. Então, são pessoas que evoluíram bastante com a gente. Vou falar um pouco com eles para vocês entenderem que são os nossos dois colaboradores que são os pilares, né? O Vitor Mesquita e o Vitor Brito. Vitor Brito é nosso gestor, o Vitor Mesquita é nosso líder de faturamento. São as pessoas que cuidam do nosso dia a dia ali e nos auxiliam nas resoluções aqui dentro da nossa operação, até para que a gente consiga ter fôlego para empreender e melhorar cada vez mais. Então vou mostrar aqui nossos mais antigos colaboradores que estão com a gente desde o início, né? A gente vai ver aqui a bagunça da mesa deles. Então, aqui eles estão arrumando porque acabou o lanche da tarde agora. Vou dar em todo sujo de pão. E aí, Vitor, você chegou... Você lembra o ano que você chegou na Biodoctor? O ano eu não lembro não, velho. Mas começou lá na garagemzinha de casa e foi mudando até chegar onde a gente chegou. Eu nem contei essa parte, né? Nosso primeiro escritório foi na garagem da minha casa, né? Então, isso é uma coisa boa. Vou mostrar pra vocês a mesa mais organizada da Biodoctor, certo? Bicho é doido, certo não. Sinceramente. Aí ele todo tímido. Vou ficar assim pra não mostrar a bagunça dele. E aí, Vitor? Ei, meu patrão. Tem quanto tempo de Biodoctor você? Ave Maria, muito tempo, né? Desde os primórdios. Comecei como freelancer, né? Fazendo umas planilhazinhas. Eu acho que foi 2021 foi que a gente veio pro Prime. Tempinho, né? Era o tempo da garagem também. Da garagem também. Tem vários detalhes daquela garagem aí. Mas foi sofrido, né? Mas hoje... Hoje, graças a Deus, estamos com Forbes. Então, essa é a equipe mais antiga, né, da Biodoctor. Então, muitos anos já de empresa que a gente vem conduzindo isso. Então é isso, pessoal. Acompanhe nosso canal, né, que a gente vai trazer muito conteúdo da área da saúde, muito network. Eu vou trazer para vocês a operação dentro de clínicas e hospitais no dia a dia. Então vamos visitar várias clínicas, vários hospitais, vários parceiros, né, para que a gente consiga mostrar para vocês a rotina operacional em si e os problemas do dia a dia e a visão do futuro, né, o que vai acontecer no futuro. Então acompanhe nosso canal, se inscreva, né, e aguarde nosso próximo vídeo.